Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. E disse-lhe naquele dia à tarde: passemos para o outro lado. E levantou-se uma grande tempestade de vento. E ele, porém, estava no porão do barco dormindo. Então se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te, vento. E cessou ao grande alvoroço, e fez-se bonança. E você diz: Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu queria falar com vocês nesse texto, pode sentar, de uma forma simbólica e aplicativa, de uma forma simples e básica, mas inteligente. Então vamos lá. Imagine você nessa história. Jesus está de um lado do mar da Galileia. É a tarde. Ele manda atravessar para o outro lado. Levanta-se uma grande tempestade, o que não era muito natural pela localização do mar da Galileia. Mas Jesus manda atravessar. E é aqui que eu quero que você faça uma imaginação na sua vida. Como assim? Você imagine que o barco é a sua vida. Imagine que o mar é o mundo. E imagine que esse texto vai ser aplicado nas nossas vidas hoje. Jesus está no período da tarde, porque a Bíblia faz questão de dizer que é a tarde. Aqui, nesse texto, já era final de tarde. Ou seja, normalmente, ironizo, Jesus ministrava a palavra normalmente até às 6 horas da noite. Quando o texto diz aqui que já era tarde, é por volta da nossa hora hoje, por volta das 17 horas, 4h40, 4h30, por aí. Quando dava essa hora e Jesus estava se preparando para terminar a sua ministração, terminar as curas e descansar, ele sempre mandava os discípulos fazer algo, ou preparar um alimento, ou ir comprar alimento, ou atravessar o mar para ir descansar do outro lado. Porém, nessa situação, Jesus estava tão cansado, porque alguns historiadores dizem, portanto, que Jesus pregava cerca de 10 a 12 horas por dia, quando ele parava para ministrar. Imagina, eu já estou um pouquinho cansado por estar pregando na quinta, na quarta, lá, na quinta aqui, na sexta lá e hoje aqui. Eu estou um pouquinho cansado. Perceba, imagine Jesus pregando esse período de tempo, 6, 8, 10, 12 horas num dia. E a ministração, você sabe que não tinha som, como a gente tem aqui. A ministração era assim. Jesus ministrava para um grupo de 100, mais 100 pessoas que estivessem ouvindo ele. E aquelas 100 transmitia para um grupo de mais 100, e aquele grupo de 100 transmitia para mais 100. Quando toda a multidão tivesse ouvido aquilo que Jesus falou, passando de um para o outro, Jesus ministrava outra parte da sua mensagem. Então, era muito demorada a ministração. Por isso que Jesus cansou. Jesus cansado, o Jesus humano ali precisou dormir. Mas eu acredito, eu estou ilustrando, que Jesus quis deixar os discípulos sozinhos por um momento. E quando Jesus sai da parte principal do barco e vai dormir no porão, os discípulos acharam que está tudo bem, não vai acontecer nada. No texto da linguagem corrigida fiel diz: de repente veio grande tempestade. Sabe o que eu aprendo, irmão Adão? Quando a gente deixa Jesus ir embora da nossa vida, as tempestades, quando elas vêm e nós estamos sem Jesus, o medo é imediato. Pastor, e a gente deixa Jesus ir embora da nossa vida? Deixa. Porque a gente começa a entristecer ele, a gente começa a fazer o que ele pede para não fazer, e de repente Jesus vai dizendo: não tem mais espaço aqui. Os discípulos deixaram Jesus
no porão. Deixaram Jesus e descansaram. Mesmo com Jesus no barco, eles ficaram com medo. O que me deixa incomodado nesse texto é que, você já viu, Herodias, algum pescador não saber nadar? Eu não conheço nenhum pescador que não saiba nadar. O marido da menina sabe nadar? Sabe nadar e bem. Mas se cair no meio do mar, não sai nada. É muito longe. Pode saber nadar muito. Cansa, né, moda? Mas os discípulos normalmente mandam 12 homens apavorados que nem menino, com Jesus na popa do barco, com Jesus no barco. As tempestades batem. Mas se você acha que ele vai permitir que você afunde, claro que não. E entendemos uma coisa: quando Jesus está no barco, mesmo que ele esteja em silêncio, você está protegido. Jesus, nesta circunstância, foi para o seu repouso, estava cansado. E os discípulos se apavoraram na primeira tempestade. Pescador experiente, com anos em pesca, apavorado com o mar. Ei, entenda. Com aquilo que Deus permite que aconteça na sua vida, com Jesus no seu barco, você não vai morrer. E os discípulos apavorados, a gente nessa situação tem que chamar Jesus. E eu pego um gancho aqui e digo que não precisa chamar Jesus para perto da gente se nós não deixarmos ele ir para longe da gente. Os discípulos deveriam ter deixado Jesus ficar com eles ali. Não, Jesus, fica por aqui, durma aqui, já que eles sabiam que eles eram tão medrosos. Quando a tempestade veio e devastou o mar, a vida dos discípulos ficaram em caos. Imagine um bando de homens. Ai, meu Deus, vou morrer, Jesus, misericórdia. Imagina o auê que não foi. Você sabia que quando você está no mar e a tempestade está grande, quanto mais você se apavora, mais você perde o controle? Isso é tudo. Quando a tempestade está grande e você está no mar e você está se afogando, quanto mais você se apavora, você perde o controle. Você perde as forças, a água vai lhe empurrando para trás. O que eu recebi numa aula de salva-vida foi: deixa a onda empurrar você para fora. Deixa o vaso deixando o seu corpo flutuar. Não se apavora. Irmãos, no seu barco, na sua vida, você tem Jesus. Aprenda a descansar, mesmo em meio à tempestade. A tempestade, ela nunca vai deixar de aparecer. Mas se Jesus está no barco, você não vai se afogar. O problema é que a gente age como se não tivesse Jesus no barco. Dentro do seu barco pode faltar comida, água, mas não pode faltar Jesus. Dentro do seu barco pode faltar aquilo que você acha mais precioso, mas não pode faltar Jesus. Quando os discípulos se apavoram, mostram a sua fraqueza. Quando Jesus se levanta e fala, mostra o seu poder. O poder que Jesus tem, só em falar. A Bíblia não diz que ele agiu, a Bíblia diz que ele falou a natureza. Se fosse qualquer um dos discípulos, medrosos do jeito que eles estavam, talvez a tempestade aumentasse. Mas como foi o dono do universo que falou às águas e ao vento, a tempestade disse: epa, a gente conhece essa voz. Essa voz é do Criador do universo. E quando as águas e o vento ouvem a voz do Mestre, Jesus só disse assim: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. Cessou. Jesus não precisa falar muito para fazer o milagre. Jesus não precisa se mover para fazer o milagre. Jesus não precisa gritar para fazer o milagre. Ele só precisa, eu tenho uma ousadia de dizer que ele só precisa olhar para você para ele fazer o milagre. E às vezes a gente, no nosso barco da nossa vida, pensamos que Deus esqueceu da gente, deu as costas para a gente, abandonou a gente, não ouve mais a gente, não vê mais a gente.
por isso que está acontecendo isso e aquilo. E a gente diz, Deus não me vê, Deus não me enxerga, Deus não me ouve, Deus não fala comigo, Deus me esqueceu, eu acho que Ele não sabe nem que eu sou crente mais. E é nessa hora que a gente precisa entender que Jesus está no barco. Tempestades acontecem de forma frequente na vida da gente. Quem nunca passou uma tempestade na vida financeira? Quem nunca passou uma tempestade na vida conjugal? Quem nunca passou uma tempestade na vida familiar? Quem nunca passou uma tempestade na vida pessoal? Quem nunca passou uma tempestade de alguma forma com um vizinho, com um parente, com um amigo? Quem nunca? Meu Deus, eu estou dentro da tempestade. É normal. Você precisa entender, olhar para dentro de você, eu olhar para dentro de mim e dizer, peraí, Jesus está aqui comigo? Ele está em silêncio, mas Ele está comigo? Ele está calado, mas Ele está comigo? Ele está sem dar nenhum sinal, mas Ele está comigo? Aí perceba, quando eles atravessam o mar, é aquele texto que diz que do outro lado tem um gadareno. O senhor lembra, irmão, da história do gadareno? Do demoniado. Sim. Do outro lado tinha o gadareno. E Jesus expulsou os demônios juntos com o discípulo do gadareno. O gadareno, o Herodias, era tão endemoniado que ele vivia acorrentado e morava no cemitério. Aí, Jesus, quando olha para o gadareno, o demônio diz na boca do gadareno: o que é que a gente tem com você, ô Jesus? Filho de Cristo vivo. Sabe o que é que a gente aprende? Quando você passa pela experiência de tempestade na sua vida, é porque através de você, do outro lado da tempestade, Jesus tem um milagre grande para fazer na vida de alguém através de você. Seja nesse 2026, meu irmão, minha irmã, um milagre na vida de alguém. Aqui em Rosa Luxemburgo tem um bocado de gadareno. Não tem? Tem. Nós aqui, graças a Deus, não somos gadarenos. Mas aqui em Rosa Luxemburgo tem um bocado. Então, se a gente sabe disso, vamos atravessar qualquer tempestade que nós estamos atravessando com Jesus no barco, para do outro lado do mar ser uma bênção de libertação na vida de um gadareno desse aqui em Rosa Luxemburgo. A gente precisa. Não sei se vocês sabiam que, de certa forma, eu fico pensando, a gente precisa fazer a diferença na vida dessa comunidade. E nós estamos com Jesus e Ele, como diz o irmão Luiz, está com cara de borracha. Jesus é mais poderoso? Tem todo o poder ou não? Tem, Ele está conosco. O senhor está com 4 anos fazendo a diferença, vocês não querem de jeito nenhum? E aí? Meu amado irmão, Adão, se a gente botar no propósito, levar a sério, eu não vou dizer uma coisa aqui, porque talvez eu não seja compreendido como eu gostaria. Mas eu vou dizer só uma parte. Ou Jesus salva, ou se muda. Se a gente colocar num propósito, qual a opção que o gadareno tinha? O endemoniado. 2. Ou ele corria do mestre, ou se ficasse, ia ser liberto. E o senhor sabe que ele era o Jairo, da menina, que ele foi, depois que saiu dali, foi um profeta. Sim, isso foi. Ele pregou o evangelho em Gadara. Isso foi. Então, irmãos, perceba, se nós colocarmos um propósito na nossa vida, só há 2 opções, irmãos. Ou se muda, ou muda, ou se muda, ou muda. Ou se muda para bem longe, ou se muda para bem debaixo. Não, peraí. Quando eu disse assim, ou se muda ou muda, eu estava dizendo o seguinte: ou se muda daqui, ou muda a vida. Muda. Assim de Jesus. Sabe por que Jesus não fez ainda um milagre grande aqui de transformar esse povo? Porque a gente, como igreja, não colocou como um propósito. Você já imaginou se a gente disser, vamos fazer 10 quinta-feiras de jejum só nesse propósito?
Não, peraí. Só nesse propósito. O Luiz vai se adaptando. Entendeu? A gente faz esse jejum aqui, ó. Sim. Sim. O segredo é não cozinhar na casa dele. Entendeu, irmãos? Então, a gente está com Jesus. Jesus está na nossa vida, que é o nosso barco. Não se apavore. Do outro lado do mar, você vai ser bênção na vida do Gadareno. E quando você for bênção na vida do Gadareno, você vai entender por que você passou pelaquela tempestade. Para aprender que o Deus que livrou você da tempestade usou você para libertar o Gadareno. Você está entendendo? Então, vou terminar agora. Então, perceba bem. Mesmo o que vou lhe colocar para pensar. Jesus mandou atravessar. Eles obedeceram e atravessaram. Mesmo em obediência à palavra de Jesus, a tempestade veio. Eles podiam dizer, mas Jesus, a gente obedeceu o Senhor, a gente atravessou o mar, e o Senhor não nos disse que ia ter tempestade. Jesus não sabia que ia ter tempestade? E por que não disse? Ó, meu discípulo, você se prepara aí, porque a tempestade está vindo aí com força. Por que ele não disse? Porque muitas vezes, se Jesus disser para a gente o que a gente vai passar ali na frente, a gente não sai do canto. Com medo, né? Com medo. Eles estavam com medo dentro do barco, Jesus no barco, mas quem dissesse, olha, meu discípulo, o vento vem grande ali, eu vou dormir, oxe, ó Senhor, o Senhor vai sozinho, porque eu não vou não. Por isso que muitas vezes, Jesus não disse para a gente o que a gente vai passar. E a gente passa por situações e diz, mas não sei por que eu estou enfrentando isso. Eu falei isso. Eu falei isso. Foi, né? Foi. Eu caí todo focado daquele negócio. Se eu não tivesse mesmo conhecido ela, eu tinha feito perfil. E o cabelo queria nem me atacar, nem falei pra você. O cabelo queria me atacar, mas não coringa. Eu acho que mais ou menos já tem um cacete no pau. Dois caras no É porque eles viram o Senhor com o celular. E eu disse a O ele, celular estava no bolso. eu disse a ele, ó, Luiz, vamos cuidar, não é negócio de tu ficar com o celular ligando. Não, ela não estava no Aí ele disse, cuidado. eu já estou guardando. Agora eu falei para você que eu tirei que eu veio de tremer, né? Aí eu tinha alguma mensagem, eu disse que não tinha ninguém. Então, assim que eu terminei, botei o saco no bolso, dois caras lá, um cara e esse cara. Aí chegou na frente, parou, eu disse, tá bom, aí eu olhei para cima, tem um cacete dentinho no porto, mas vai com uma hora para ele botar. Não, vou encerrar agora. Irmãos, não significa que se você é cristão, se você está com Jesus, você não vai passar por luta, você vai, eu vou, a gente vai. Mas a vitória, mais cedo ou mais tarde, ela chega. Porque a pessoa que não aceita Jesus, ela fica desesperada na hora da luta. Porque como ela está sem Deus, e eu já disse aqui, vou repetir, não existe meio termo. Eu estou sem Deus e também não estou fazendo a vontade de Satanás. Não existe isso. Ou você está de um lado ou está do outro. O senhor gostou de time, irmão Luiz? O senhor gostou de time? Time de futebol? Eu gostei? Sim. Eu gostei muito. O senhor já viu um flamenguista tornar-se vascaíno? Não. Um vascaíno tornar-se flamenguista? O senhor já viu um flamenguista, eu não torcer por time nenhum. Peraí, calma aí. Sou eu. Calma aí. Calma aí. Só que no time existe o neutro. Mas na vida espiritual não existe neutralidade. Aí tem aquela história que diz que um homem estava em cima do muro. De um lado era o inferno, do outro era o céu. E o homem estava em cima do muro, pensando para que lado ia pular. E os demônios estavam tudo quietinhos. Ficaram quietinhos. E do outro lado, Jesus, a história diz, isso é o que vocês chamam de anedota. Isso é uma anedota. Do outro lado, Jesus chamando. E ele olhava para Jesus, via Jesus chamando ele, e olhava para o outro lado, e disse que o demônio não estava nem aí. Aí ele perguntou a um anjo que estava do lado de cá do muro, mas por que o demônio não liga para mim e Jesus está me chamando direto? Aí o anjo disse, porque quem está em cima do muro para Satanás já está do lado dele. No mundo espiritual não existe neutralidade. Ou eu não é, né? Ou é ou não é. Então, quando você
decide ficar com Jesus, tenha certeza, não tem motivo para você entrar em desespero. Mesmo na tempestade, você está obediente a Jesus, como os discípulos obedeceram e atravessaram o mar, mesmo assim você vai ter tempestade, mas Jesus está com você. Então é inteligente a gente entender que depois de todo o processo, a gente vai ser bênção na vida de alguém. Depois de toda a tempestade, Deus vai permitir que a gente atravesse o mar. Vai tirar a água do nosso barco. Jesus vai acordar e vai nos acalmar. E tudo vai se fazer bonança. E você vai dar glória a Deus por tudo que você passou, mas venceu. É muito bom a gente ler esse texto e entender que, interessante, contar só um contexto do Mar da Galileia cercado de montanhas. Monte das Oliveiras do lado esquerdo, Monte Sião do lado direito, Monte Sinai mais para frente, e aqui atrás tem outro monte. Ele era no meio. Aí, imagine, atravessa para o outro lado do mar, era quase num becozinho, num corredorzinho estreito. Aí eles olham para o lado, só vê montanha. Olha para cima, só vê o céu e Jesus dormindo. Quando você olha para o lado, vê montanhas. Olha para cima, vê o céu, chame Jesus. Jesus está no céu e está com você. Está com você e está no céu. E a gente, muitas vezes, chama, mas não chama com fé. Chama, mas não chama com confiança. Chama, mas não chama com convicção. Ele vem, ele vai me socorrer. A vitória é minha. Eu vou cantar o meu hino de vitória. Eu tenho certeza disso. Vai passar e eu vou superar isso. Nunca diga assim, ei, não sei não, viu? Eu acho que não. Você é mais que vencedor, você vai atravessar o mar vai se acalmar, você vai ser bênção na vida de alguém e com certeza gerará testemunho. O mar da sua vida, o barco que é a sua vida, no mar não vai se afundar. Amém? Vamos orar? Puxa. Foi. O senhor esqueceu. Foi não, velho? Foi. Agora foi. Tá no fundo do baú. E do lado para cima. A senhora está capeando, né? Ele cantou. Cantou, Está aqui nesse problema. Meu Deus. Vamos orar, irmãos. Os irmãos vão estar aqui amanhã? Maravilha. Você sabia que eu amo você mais do que ontem? Mais do que o ano passado? Aleluia. Né? Glória. Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto no dia 3 do 1 de 2026. Pai, muito obrigado pela Tati, pela Rosa, pela Juju, pelo Eronias, pela irmã Adriana, pela irmã Maria, pelo irmão Luiz, pelo irmão Adão, pela minha esposa, Senhor. Recupera a saúde dela, Senhor. Te louvamos, Pai, e te pedimos, dá uma noite de paz, de sossego, que nós sejamos bênção na vida desses gadarenos aqui. Pai eterno, que nós possamos ter uma noite de descanso e o Senhor nos traga amanhã, para juntos cultuar o Teu nome. Que a Tati possa usar o microfone, irmão Adão, Eronias, com toda tranquilidade, para louvar ou falar da Tua palavra. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. E você diz, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. E você diz, Deus abençoe. Amém.